Boa noite, irmãos. Boa noite. Que alegria nós estarmos aqui adorando, glorificando o nome do nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí, por favor. Lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 32, de 38 a 41. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, e alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra, certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Que Deus nos abençoe através da sua palavra lida aos nossos corações. Amém? Amém. Mas agora eu quero ler junto com os irmãos, todos nós juntos, apenas o verso 40. Por favor, coloque na projeção o verso 40 e nós vamos ler todos juntos. Vamos lá? E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Nós vamos pensar hoje sobre persistir na santidade. Nós vamos olhar para esse versículo e nós vamos pensar nesse tema, sobre a santidade e sobre a persistência na santidade, sobre manter-se em santidade. E antes de começar a falar sobre esse assunto, manter-se, persistir, conservar-se na santidade, eu quero pensar com os irmãos sobre a palavra santidade. Qual é o significado de santidade? O que é um santo? O que é uma pessoa santa? Porque muita gente pensa que um santo é uma imagem de gesso ou de barro, ou que um santo é uma pessoa do passado, que é muito reverenciada por atos, por coisas que ele fez grandiosas no passado. Mas nós precisamos parar para pensar o que significa santo. Então, santo é separado. Quando você separou alguma coisa, você santificou esta coisa. E quando a Bíblia fala em santidade, quando nós pensamos na santidade de uma pessoa, nós precisamos pensar nessa separação. Separação de quê? Separado de quê? Ora, separado do pecado, separado para Deus. Então, você tem muitas coisas comuns, você tem muitas criaturas, e você tem alguém que foi separado dessa condição de criatura, separado para Deus, separado da vida comum do pecado. E quando nós pensamos nessa separação, nós entendemos que esses homens representados, essas mulheres representadas pelas imagens, podem sim ser santos e santas, mas a imagem em si não é santa. A imagem é uma representação. Muito bem. Então, hoje, existem santos? Ou será que é só São João, Santo São Pedro? Será que alguém poderia falar em Santo Ascêncio? Opa. São Leanderson? Será que pegaria bem, irmãos? Bom, eu acho que não pega bem, não. Santo Ascêncio não ia ficar nada legal. Mas sim. Se o apóstolo Paulo escrevesse suas cartas hoje, ele nos chamaria de santos. Quando ele diz aos santos, ele está dizendo às pessoas, os irmãos, os separados lá daquela igreja. Então, se nós somos separados do pecado, se nós somos separados para Deus, nós somos santificados para Deus. E aí sim,
não há um meio de comparação, não é possível, muito menos útil, fazer comparações, se nós hoje somos mais santos do que os do passado. Eles viveram um tempo, nós vivemos outro tempo. Inclusive, quando a gente olha para esse texto que nós temos à nossa frente, escrito por Jeremias, nós precisamos entender tempo verbal que Jeremias se utiliza. Perceba que ele está jogando tudo para o futuro. Ele não está dizendo que nada disso que ele está falando iria acontecer naquele tempo. Ele está dizendo um tempo futuro, olha, e farei com eles. Então, Jeremias está dizendo, ele não está fazendo conosco nesse tempo que eu estou escrevendo, ele fará com eles, no futuro, com as pessoas do futuro de Jeremias. Farei com eles, para lhes fazer bem, porei o meu temor no seu coração, para que eles não se apartem de mim. Então, Jeremias joga um tempo futuro. Por que Jeremias joga um tempo futuro? Porque, em relação a Cristo, Jeremias vivia no passado de Cristo, e nós vivemos no futuro de Cristo. Então, quando a gente coloca Jesus Cristo no centro da história, que é onde realmente ele se posiciona, Jeremias estava no passado. Os leitores de Jeremias, as pessoas do tempo de Jeremias, estavam no passado de Cristo. Por isso que Jeremias joga para frente. Por isso que Jeremias, e é interessante porque esse texto, esse capítulo 32 de Jeremias, ele tem um título, A Promessa, o sinal e as bênçãos espirituais de Deus com o seu povo. Então, quando Deus vai falar com o povo da época de Jeremias, ele vai dar promessas para o futuro. Essas promessas dadas ao povo do tempo de Jeremias para o futuro, é promessa para o nosso tempo. É uma promessa que nós temos privilégios que eles lá no tempo do Jeremias não tinham, que nós temos vantagens que o povo do tempo de Jeremias não tinha. E essa vantagem, ela nos separa, ela nos traz uma condição diferente, uma condição muito abençoadora. E quais são, melhor dizendo, as promessas que Deus dá nesse texto? É o que nós veremos. Primeira é a promessa de um conserto eterno. Conserto agora, aqui nessa situação, conserto com C, preste atenção, não é conserto com S, porque conserto com S é reparo, né? Uma coisa está com defeito e a gente conserta com S. Mas conserto com C é conserto de acordo, é um pacto feito por Deus. E farei com eles. Não é Jeremias que fará. Jeremias está falando como Deus falando através do escrito de Jeremias. Então Deus está dizendo, eu farei com eles um conserto eterno, um pacto eterno, um acordo eterno. Deus fará, eles quem? Eles quem? As pessoas do futuro de Jeremias, conosco. Um conserto eterno, um conserto que não terá fim, um pacto, um acordo que não terá fim. Deus já havia feito concertos, acordo, pacto com pessoas antes de Jeremias? Menciona para mim alguns concertos que Deus fez. Noé, Deus fez um pacto com Noé. Muito bem. Quem mais? Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, até um pacto meio esquisito, né? Assim, do nosso jeito de olhar, umas carniças, uns negócios meio assim estranhos, cheio de aves de rapina, um negócio muito... Mas Deus fez ali um acordo com Abraão. Com quem mais Deus fez acordo? Moisés. Muito bem. Deus fez um acordo com Moisés para tirar o povo daquela situação do Egito. Deus fez acordo com Jacó. Deus fez acordo com Isaac. Deus fez
vários acordos antes de Jeremias. Mas por que ele fez vários acordos? Porque esses acordos não permaneceram. Os acordos feitos no Antigo Testamento não permaneceram. E agora, o que ele propõe através de Jeremias é um acordo eterno, é um acordo permanente. Esse acordo é totalmente diferente dos acordos anteriores. Por que que os acordos anteriores foram quebrados? Por que os acordos anteriores não permaneceram? Porque era acordo entre quem? Entre Deus e Abraão, e Noé, e Jacó, e Isaac, e Moisés. E quem quebrou o acordo? Quem quebrou o acordo? Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos eles. Por que que o acordo não dava certo? Porque era um acordo feito por alguém que não falha com alguém que falha. Então, era um acordo bilateral entre alguém que sempre cumpre a sua parte e um outro alguém que não cumpre a sua parte. Então, como que esse acordo agora pode ser eterno? Você se lembra da instituição da ceia do Senhor? Quando Jesus diz assim: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O novo testamento, novo acordo, novo pacto, nova aliança, novo concerto. As palavras são todas essas que eu falei sinônimas. Aqui está concerto, lá ele fala testamento, mas é tudo isso. Então, por isso nós temos Antigo Testamento, ou seja, Antigo Pacto, Concerto, e o Novo Testamento, o Novo Pacto, Novo Concerto, Novo Acordo. Este novo acordo é eterno, porque ele é feito entre Deus e as pessoas. Então ele não pode ser quebrado? Mas ele é feito entre Deus e as pessoas na mediação de Jesus Cristo. Percebe? Que o que faz o pacto entre Deus e nós permanente não é o nosso mérito, não é o nosso merecimento, não é a nossa capacidade de nos mantermos dentro do pacto, mas os merecimentos de Jesus. Lá no Antigo Testamento, eles não tinham ainda o sacrifício de Jesus. Eles não tinham ainda Jesus Cristo feito esse pacto. Então, o pacto era de Deus com uma pessoa, essa pessoa falhava. Por isso, a gente diz assim, lá os pactos eram feitos olhando para a lei. Então, é assim, se você seguir a lei direitinho, meu pacto está valendo com você. Como o povo não conseguia seguir a lei direitinho, o pacto não valia. Mas nós, a partir de Jesus, temos a salvação pela graça. Não é pelos méritos próprios, mas pelos méritos de Jesus. Ninguém aqui, ninguém no mundo é salvo pelos seus próprios méritos, porque pela lei todos estamos condenados, todos somos julgados pecadores, e o salário do pecado é a morte, o afastamento de Deus. Logo, esse concerto é eterno porque ele é feito entre Deus e o homem santificado por Cristo. Amém? Ele não pode ser quebrado. Por isso que eu falo, por isso que eu uso a expressão persistindo na santidade, permanecendo na santidade. Essa ideia de permanecer na santidade não é que eu consigo viver o tempo todo sem pecar, mas é que o mérito de Cristo me perdoa dos meus pecados. Então, esse pacto não é quebrado, esse pacto não pode ser quebrado, esse pacto agora é infalível, indestrutível, porque o merecimento de Jesus faz com que esse pacto permaneça. Então, de um lado, nós temos Deus, que nunca falha, do outro lado, nós temos Jesus trazendo perdão,
para que nós permaneçamos em santidade. E aí o texto vai continuar dizendo assim: esse pacto, esse concerto é eterno e não se desviará deles. Ou seja, ele não se aparta de nós. Ele continua em nós. Ele continua naquele que recebe Jesus Cristo em seu coração, naquele que recebe a salvação em Jesus Cristo. É a salvação em Jesus Cristo que nos sela. Eu quero perguntar a você, quando a gente recebe a salvação em Jesus Cristo, o que acontece? É uma coisa só de cabeça? É só intelectual? Será que é intelectual o que acontece? É puramente na razão, na capacidade de inteligência, de entender, de compreender e de receber isso? Não, não é. Passa por aí, mas é muito mais do que isso. Você conhece alguém que é viciado em drogas? Acho que todos nós conhecemos pessoas viciadas em drogas. Essas pessoas, elas têm a sua capacidade intelectual totalmente corrompida. Ela não consegue pensar racionalmente. Ela não consegue pensar. Ela é dirigida, ela faz tudo através ou por causa daquele vício horroroso. Então, essa pessoa, ela, antes, uma pessoa correta, passa a roubar as pessoas a quem ela mais ama, porque a gente precisa entender que esse amor continua lá, mas está totalmente embaçado. E aí essa pessoa é capaz de roubar o dinheiro da comida da família, e essa pessoa é capaz de fazer uma dívida, sabendo que não vai ter condições de pagar. Essa pessoa, ela é capaz de agredir o pai, a mãe, a esposa, os filhos. Essa pessoa é capaz de sair de casa e ir morar na rua, e ir morar num lugar onde tem outras pessoas vivendo aquela mesma condição. E a gente olha e diz assim, essa pessoa não tem jeito, porque humanamente é isso mesmo. Mas essa pessoa, ela, um belo dia, é alcançada pelo Evangelho, e ela ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus é capaz de penetrar toda aquela barreira do vício. A palavra de Deus é capaz de penetrar ali, e essa pessoa procura ajuda, e essa pessoa se deixa ajudar, e essa pessoa confia em Cristo, e essa pessoa é transformada. A Cristolândia é exemplo disso. Mas há outras instituições fazendo esse trabalho, a ponto de médicos, psicólogos, assistentes sociais, muitos deles não crentes, dizerem: só é possível com Jesus. Já tentaram de tudo, já tentaram prender essa pessoa num lugar para ela ficar na abstinência, ela se mata lá, mas Jesus Cristo é capaz de purificar uma pessoa, de santificar, de separar uma pessoa do pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente aceita Jesus de todo o coração, o que acontece? Acontece algo extraordinário. Essa pessoa recebe o Espírito Santo. Ora, isso é o que há de mais maravilhoso, ter o Espírito Santo dentro de você. É o Espírito Santo que nos mantém, é o Espírito Santo que não nos deixa desviar, é o Espírito Santo que nos mantém no seu caminho. Sem o Espírito Santo é impossível. Apenas no esforço humano é impossível. É impossível servir, é impossível se manter na presença de Deus apenas pela capacidade humana. É preciso algo extraordinário, que é o Espírito Santo dentro de nós. Quantas vezes, irmãos, a gente toma... Hoje pela manhã nós vimos sobre igreja é servir,
E ali naquela mensagem sobre igreja é servir, nós vimos que muitas vezes a gente se machuca com alguém que está servindo junto com a gente. A gente está na igreja e aí a gente escuta uma palavra, a gente escuta uma coisa, a gente vê uma atitude e aquilo nos machuca, nos maltrata e a gente dá vontade de desistir, desanima. E por que não desiste? Porque o Espírito está lá dentro. Porque se o Espírito não tiver, desiste. Aí o Espírito está lá dentro e o Espírito diz assim, não, faz o seguinte, você está desanimado? Mas vai no culto hoje que eu vou levar uma palavra para você. Você está desanimado por causa disso aqui que você ouviu? Faz o seguinte, eu vou aliviar o seu coração disso que você ouviu. Você está desanimado? Eu vou levar alguém para chegar até você pedir perdão. O Espírito está dentro de nós e ele está ali, fazendo ligações, fazendo conexões na nossa mentalidade. E aí a gente vai mais um pouco, e daqui a pouco ele nos ajuda, ele conforta, ele consola. Porque, irmãos, igreja é maravilhoso, mas, assim, eu não sei o que seria da minha vida sem igreja. Eu acho que todo mundo aqui pensa isso. Não sei o que seria da minha vida sem igreja. Mas a vida na igreja tem dificuldades. Ora, a gente está muito junto. E se a gente está muito junto, se a gente escuta a groselha da nossa mãe, escuta a groselha do nosso pai, lá na família, às vezes um irmão fala uma groselha para a gente não vai escutar umas groselhas na igreja? Claro que vai. Se você não escutou nenhuma groselha ainda, irmãos, prepare-se, vem groselha por aí. Por quê? Porque a igreja vai crescendo, a igreja vai se desenvolvendo e a gente vai ouvindo coisas de muita gente. E às vezes a gente escuta uma coisa que não é legal. Mas o Espírito, meu irmão, se o Espírito está aí, o Espírito vai dizer, não desiste não, avança mais um pouco, anda mais um pouco, porque na frente eu vou te confortar, vou te consolar, você vai continuar a sua trajetória. É isso aqui, não se desviará deles. Esse concerto, esse pacto não se desvia de você. Amém? Amém e glória a Deus, irmão. E não se desviará deles para lhes fazer bem. Então, o Espírito, ele está em nós para fazer o bem, para nos abençoar, para fazer a gente mais forte, para fazer a gente resistente, para fazer a gente dar continuidade. Mesmo quando a gente escuta aquilo que não deveria escutar, mesmo quando a gente escuta aquilo que não gostaria, mesmo quando é uma palavra totalmente fora do contexto, fora de sentido, mas o Espírito nos abençoa e nos ajuda a fazer o bem, porque o nosso objetivo é fazer o bem. Irmãos, amados de Cristo Jesus, nós não sabemos fazer outra coisa a não ser fazer o bem. Amém? É isso. E porei o meu temor no seu coração. Então, no futuro de Jeremias, que é o nosso presente, Deus põe o seu temor no nosso coração. O que é temor de Deus? É medo do castigo? Não, não é. Medo, zero medo do castigo. Sabe por quê, irmãos? Porque com tudo isso que nós ouvimos até aqui, nós sabemos, se eu tenho o Espírito de Deus dentro do meu coração, se eu já me senti abatido e o Espírito disse, vai mais um pouco, eu vou te levantar, continua nessa toada que você está, porque eu vou curar as suas feridas. Se você tem certeza que o Espírito está dentro de você, se você tem certeza que você realmente aceitou Jesus no seu coração, a salvação em Cristo chegou até você, o Espírito habita em você, sabe qual é a chance de você ser punido por Deus? Zero chance de ser punido por Deus. Nada do que acontecer na sua vida é castigo de Deus. Amém? Amém. Nós cremos nisso. Então, que temor é esse? É temor, respeito. É temor, eu não quero contrariar. Então, assim, esse acordo que Deus... Olha só, Deus fez um acordo comigo que não depende de mim, que o cumprimento desse acordo depende de Cristo, que já cumpriu. Deus fez um acordo comigo em que eu só levo vantagens.
Percebe o acordo? É um acordo assim, olha, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar, e é o seguinte, quem garante a sua parte no acordo é Jesus. Então, Jesus paga a sua parte no acordo e Deus faz a parte dele com você. Puxa vida, se Deus faz isso por mim, se Deus me ama tanto, se Ele fez um acordo desse comigo, eu não quero entristecê-lo. Eu me envergonho quando eu faço alguma coisa que entristece o coração de Deus. Eu me sinto como alguém que falha miseravelmente. Não é porque eu tenho medo que eu vou ser punido, é porque eu tenho tristeza de ter magoado o coração de Deus. Esse é o temor que o Espírito coloca em nosso coração. É o desejo de agradar a Deus, o desejo de fazer por Deus, embora eu saiba que não vou ser punido, não vou ser castigado, mas eu não quero fazer nada que o entristeça. Gente, isso é incrível. Isso é um negócio de Deus mesmo. E o fim do versículo, para que nunca se apartem de mim. Lá no nosso curso de preparação para o batismo, vou aqui dar um spoiler para quem ainda não passou lá. Mas no nosso curso de preparação para o batismo, a gente fala sobre a salvação em 6 pontos da mão. Então, para ninguém esquecer, Deus me ama, paira uma acusação sobre nós, o pecado. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Sabe por que esse 3? Olha o dedo maior aqui, ó. Quando foi a crucificação de Jesus, como é que foi? A cruz dele no meio e os 2 ladrões, um de cada lado. Jesus morreu por mim. Então, Deus me ama, eu tenho problema de pecado, a acusação, mas Jesus morreu por mim. Esse dedo aqui é o dedo de quê? Da aliança. Jesus morreu por mim e Deus faz uma aliança comigo. É esse acordo que nós estamos falando. Quando Deus faz essa aliança, esse acordo comigo, eu me torno uma nova criatura, representada aqui pelo menor dos dedos. Eu me torno uma nova criatura e fico amparado nas mãos de Deus. E das mãos de Deus ninguém nos tira. Você está nas mãos de Deus, meu irmão? Você fez essa aliança, tornou-se uma nova criatura. Se você está nas mãos de Deus, ninguém tira você de lá. E ninguém as arrebata da minha mão, diz o Senhor. Para que nunca se apartem de mim, diz o texto que nós lemos. Alguém pode andar por aí, dizer, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu quero viver outras coisas. Mas aí o Espírito está lá dentro do coração dele, sempre incomodando. Eu sempre repito isso. Quem não tem o Espírito de Deus dentro dele, anda por aí, está tudo certo. Se droga, está tudo certo. Bebe-se, está tudo certo. Noitada, está tudo certo. Adultério, está tudo certo. Traição, está tudo certo. Não tem nada que o acuse, não tem nada que o incomode. Mas quem tem o Espírito de Deus, não está tudo certo nunca. Você anda por aí, faz o que é errado, mas tem lá um incômodo, mas tem lá aquele entristecimento. De vez em quando você se pega e diz assim, mas alguma coisa não está certa. É aquele, sabe aquele sentimento da meio que ansiedade, uma coisa de quem está fazendo coisa errada, de quem sente que está fazendo coisa errada. Isso é marca de quem está na mão de Deus, está seguro nas mãos de Jesus, está separado. E é uma separação para sempre. É uma separação que persiste. É uma separação, a separação do pecado, a separação para Deus. Essa vida tirada do bolo e colocada na presença de Deus, ela pode querer voltar para o bolo, mas ela não fica lá. Ela está incomodada lá, ela está sentindo que está fora do seu lugar, ela está sentindo que está fora da sua real situação. E aí, em algum momento, esse espírito consegue vencer a barreira e traz ele de volta.
nunca se apartem de mim, nunca se aparta da presença, do cuidado, da salvação de Deus. Por isso, nós gostamos de dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a falar sobre isso com Deus. Talvez você esteja se sentindo fora do lugar. Talvez você esteja se sentindo altamente incomodado. É possível que nessa noite Deus esteja falando ao seu coração sobre algo que você precisa retornar, sobre algum estado que você precisa reverter. O Espírito de Deus dentro de você te chama. Pai que te deu o selo do Espírito te chama de volta. E você nesse momento pode orar dizendo assim: Senhor, eu me arrependo desse lugar em que eu me encontro. Eu me arrependo desse estado em que eu me encontro. Eu me arrependo de estar tomando decisões que entristecem ao Senhor. E eu nessa noite tomo uma decisão de não mais lutar contra o Senhor, de tirar esse peso, de permitir que o Espírito Santo complete essa obra que há em mim, que Ele está fazendo, e eu permito que o Senhor me traga de volta ao lugar de onde eu nunca deveria ter saído, que o Senhor me faça permanecer na santidade, fazendo aquilo que te agrada. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos os presentes e sobre o povo de Deus, desde agora e eternamente. Amém.